Bom, infecção no osso é uma coisa que assusta tanto o ortopedista como o paciente, e ela continua sendo uma complicação que é um desafio ali tanto para o paciente, para sua família, como para o médico e para a equipe responsável ali pelo tratamento e também para o sistema de saúde, seja ele plano de saúde, seja ele particular, seja ele o SUS. Por quê? É um problema que exige muitas vezes várias cirurgias, né? E a gente precisa muitas vezes tomar um antibiótico, fazer antibiótico várias vezes, e é um desafio, tá? É um desafio, não é fácil o tratamento, exige tempo e é importante que você tenha uma conversa franca aí com o seu médico em relação a isso. E a padronização do diagnóstico da infecção relacionada à fratura, ela tem sido deficiente e dificulta a realização em comparação dos estudos, né? O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma definição consensual baseada em critérios diagnósticos para a gente saber quando que você pode ter uma infecção relacionada à fratura, e se você tiver isso, você pode ter uma osteomielite relacionada à fratura, tá? Existem diversos tipos de osteomielite, tá? Hoje eu vou falar da relacionada à fratura, que é a infecção no osso depois de uma fratura. Como um diagnóstico bem estabelecido é o primeiro passo ali no processo de tratamento da infecção relacionada à fratura, essa definição ela deve não só melhorar a qualidade dos relatórios publicados, mas também nossa prática clínica. Então a gente tende, se você tem um desses sinais aí que eu vou te falar, a ser um pouco mais agressivo. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre o que você vai sentir e como é feito o diagnóstico da infecção no osso relacionada à fratura, também conhecido como osteomielite, tá? Se você conhece alguém com esse problema, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então vamos começar. Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você, paciente que teve uma fratura e evoluiu com uma infecção, tá? Hoje o vídeo é para você, ou para você tem uma fratura, tem uma fístula, tá saindo alguma secreção, não melhora de jeito nenhum, tem uma ferida que não cicatriza, sai secreção. Se você sentir isso, atenção, você pode ter uma infecção relacionada à fratura. É importante você procurar o seu médico. Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, fundador aqui do canal das fraturas, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito de estudar, que é sobre a infecção relacionada à fratura, e ela é uma complicação importante que pode resultar numa perda funcional permanente ou até mesmo uma amputação, mesmo que você seja saudável. A prevenção dessas infecções é de extrema importância para melhorar a evolução do paciente, mas nem sempre isso é possível, porque apesar das medidas de prevenção, a infecção relacionada à fratura ainda ocorre e causa problemas significativos em até 30% de todos os pacientes que tiveram trauma ortopédico. Então imagina, até 30%. Cada 10 pacientes, pelo menos 3 podem ter problemas relacionados à infecção. Por essa razão, existe uma padronização do diagnóstico e do tratamento, e isso é fundamental para melhorar os resultados, tá? A maioria dos princípios do tratamento hoje ele se baseia em pesquisas realizadas sobre infecção de prótese articular e não infecções relacionadas à fratura. No entanto, as infecções relacionadas à fratura elas têm características únicas, ou seja, existe a fratura, às vezes existe ou não a consolidação do osso, né? E pode ter lesão dos tecidos moles que também podem estar infeccionados em volta. Tudo isso precisa ser considerado. Então, o primeiro passo ali para padronizar o seu diagnóstico foi alcançado pela definição sobre o que é a infecção relacionada à fratura. E o próximo passo é o tratamento da infecção relacionada à fratura, a avaliação dos resultados, que isso aí já vai ficar para um outro vídeo que eu vou falar só sobre tratamento de infecção relacionada à fratura. Então, o que é infecção relacionada à fratura? Infecção relacionada à fratura é uma complicação grave após uma lesão óssea e pode representar um sério desafio diagnóstico, né? Até 2018 não tinha um consenso, né? Hoje existe um consenso que foi feito ali pela Fundação AO, pela Sociedade Europeia de Infecção no Osso e na Articulação, né? E aí eles propuseram essa definição consensual para padronizar todos esses critérios diagnósticos e melhorar a qualidade aí do atendimento e também dos estudos para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Então esse grupo de consenso ele desenvolveu as diretrizes para padronizar não só o diagnóstico, como as vias de tratamento e as medidas de resultado. Então, no centro dessas recomendações é importante
importante você saber que a osteomielite ela tem que ter uma abordagem multidisciplinar, tá? Se esse time não tiver disponível, né, então é um infectologista, um enfermeiro especialista em feridas, né, um ortopedista, aí se recomenda encaminhar esses casos mais complexos para centros especializados, onde essa equipe multidisciplinar vai estar disponível e de preferência que eles tenham já experiência em tratamento da infecção relacionada à fratura. Isso deve levar ao uso adequado de antibióticos, né, e a padronização de estratégias cirúrgicas. Além disso, uma equipe multidisciplinar ela também pode desempenhar um papel importante na otimização de você, né, do hospedeiro, do paciente em si. E, por exemplo, se você tem diabetes, controlar o diabetes, normalmente isso é feito por um endocrinologista. Se você tem doença cardíaca, controlar essa doença. Isso é muito importante para que você possa combater a sua infecção e melhorando ao longo do tratamento cirúrgico, né? No geral, 2 conceitos cirúrgicos principais eles são considerados com base no fato que os implantes de fixação das fraturas eles visam principalmente a consolidação da fratura e eles podem ser removidos depois da cicatrização da fratura ou então antes dessa cicatrização, tá? E o primeiro conceito ele consiste justamente na retenção do implante. Então a gente deixa o implante, deixa a fratura colar, controla a infecção e aí depois retira o implante. E o segundo consiste na remoção do implante quando a fratura está consolidada ou na troca do implante quando a fratura não está consolidada. Isso é importante porque muitas vezes a bactéria se aloja dentro do implante e o implante vira uma fonte de bactéria. Essa bactéria ela produz um biofilme e eu vou falar em outros vídeos mais específicos sobre isso. Em ambos os casos é obrigatório pegar um pedaço desse osso, desse tecido, para colher o que a gente chama de cultura e fazer um exame microbiológico, saber o que está crescendo, qual tipo de bactéria e qual antibiótico de fato é eficaz nessa bactéria. Os principais aspectos ali do manejo cirúrgico da infecção relacionada à fratura, o que a gente faz na cirurgia? A gente faz o desbridamento completo, ou seja, a gente tira todo o tecido que parece estar infectado ou que não é viável, está morto ali, tá? A gente lava bem com soro fisiológico, lava quantidades mais de 10 litros, aí vai depender de cada caso, mas lava muito bem. A gente deixa um implante que faz a estabilidade desse osso para que ele possa consolidar. Normalmente, em caso de infecção, a gente usa ou um implante interno, de preferência placas, ou então o fixador externo circular. A gente tem um manejo do espaço morto, então se você tem um tecido ósseo que você perdeu, tem um espaço ósseo para ser preenchido, a gente pode usar algum cimento ósseo com antibiótico, tá? E a gente tende a ter uma cobertura adequada dos tecidos moles, tenta cobrir esses tecidos. O uso desses antimicrobianos locais, ele precisa ser considerado, a gente usa com cimento normalmente, e aí vai depender de cada caso, tá? No caso de infecção relacionada à fratura, a antibiótico terapia empírica de amplo espectro, ela deve ser iniciada depois da cirurgia e não antes, tá? Depois que a gente colheu todos os tecidos e depois isso precisa ser adaptado de acordo com o resultado dessa cultura. E finalmente recomenda-se um acompanhamento mínimo aí de 12 meses depois da terapia, sendo que pode ser necessário outras cirurgias durante esse tempo. Então, atualmente não estão disponíveis medidas padronizadas de resultados dos pacientes focados exclusivamente na infecção relacionada à fratura, mas os sistemas de informação ali de medição como o PROMIS, eles podem ser uma ferramenta para avaliar os resultados. Isso aí é mais importante para a pesquisa. E vamos falar um pouquinho então do diagnóstico da fratura relacionada à infecção, né? Um primeiro passo na investigação do paciente com infecção relacionada à fratura é um diagnóstico bem estabelecido. E recentemente teve uma definição internacionalmente aceita, incluindo os critérios diagnósticos que foi desenvolvido justamente para a infecção relacionada à fratura. Foram definidos 2 níveis de certeza em torno das características diagnósticas. Então, os critérios de infecção eles podem ser confirmatórios, onde a infecção está definitivamente presente, ou eles podem ser sugestivos, tá? A presença de sinais confirmatórios deve motivar o início de um curso de tratamento para infecção relacionada à fratura. Então, se você tiver um sinal confirmatório e não foi no médico ou o seu médico não está fazendo nada por você, é importante que você volte nele e converse com ele sobre a infecção relacionada à fratura e entenda o seu tratamento. Em alguns casos, a gente deixa o implante, faz antibiótico, deixa ele consolidar e depois retira. E sinais sugestivos, eles devem motivar a equipe médica a investigar mais a fundo a possibilidade de infecção relacionada à fratura. Critérios confirmatórios e sugestivos eu vou te falar agora. Então, se você estiver sentindo isso, provavelmente você tem uma osteomielite, tá? Então,
Critérios confirmatórios, sinais clínicos, fístulas, tem um furinho, está saindo secreção, sua fratura já consolidou, ainda não consolidou, está saindo ali, pode provavelmente ter uma infecção relacionada à fratura. Uma cicatriz, essa cicatriz abriu, ela não cicatriza, sai secreção, você pode ter uma infecção relacionada à fratura. Se você tem uma coleção, tá? Se você tem um espaço ali que tem uma coleção, que fica inchado e não diminui esse inchaço, pode ter uma coleção e isso pode ser um sinal de infecção. Se você tem pus saindo, tá? Ou qualquer presença de pus pode ser infecção. Outro critério confirmatório é em relação à microbiologia, tá? Então, se a gente foi ali, colheu um pedaço de tecido ósseo, de tecido do implante ou de algum tecido muscular ali da fáscia, do periósteo, em duas análises separadas e cresceu bactéria, você tem uma infecção relacionada à fratura. Se a gente conseguir ver no microscópio também tem uma infecção relacionada à fratura. Então esses são os critérios confirmatórios, critérios clínicos, microbiológicos e histopatológicos. E os critérios sugestivos, então se você está sentindo isso, você pode ter uma infecção relacionada à fratura, a gente precisa investigar, tá? Primeiro sinal clínico é sintoma local. O que é isso? Você sente dor, fica vermelho, inchado e quente. Tá? Se você sente isso, está inflamado. Isso pode ser por sobreuso. Estou usando, voltei a caminhar logo depois. Isso é normal, comum. Estou 1 ano, ainda sinto isso. Tem febre. Aí isso pode ser uma infecção relacionada à fratura. A gente precisa investigar. Você teve uma fratura intraarticular, por exemplo, no joelho. Seu joelho de uma hora para outra ficou quente, está inchado, você não consegue dobrar. Pode ser também uma infecção, tá? Ou então você teve uma fratura diafisária, da diáfise, né, do meio do osso, e aí a gente fez uma haste intramedular com entrada, uma haste retrógrada, né? Você teve uma fratura diafisária do fêmur, no meio do fêmur, no meio do fêmur, né, no osso do fêmur. A gente fez uma haste retrógrada, por exemplo, que entrou pelo joelho, seu joelho ficou inchado, está inchado, quente, dificuldade para dobrar, dói, pode ter uma infecção relacionada à fratura também. E também você tem uma drenagem ali de secreção da ferida operatória persistente que começou de novo ou então que está aumentando, isso pode ser uma infecção relacionada à fratura. Então, se você está sentindo isso, vá no seu médico. Existem também sinais laboratoriais, tá? Como um aumento dos marcadores inflamatórios, como o VHS, um aumento dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? E também da proteína C reativa. Outra coisa que você pode ter também são achados radiográficos, tá? Achados no raio-x, achados na ressonância, achados na medicina nuclear, tá? Que podem mostrar algum sinal. Medicina nuclear, entenda cintilografia, podem mostrar alguns sinais de infecção no osso, tá? E também, se você tiver algum patógeno que foi identificado em alguma coleta de cultura. Se você tiver isso, você pode ter uma infecção relacionada à fratura. Tá? A infecção relacionada à fratura é uma complicação grave depois de uma fratura óssea, de uma lesão óssea, e ela pode representar tanto um desafio de tratamento como um desafio diagnóstico também. Tá? Existe um espectro de apresentações clínicas da infecção relacionada à fratura e diferenciar eles de causas não infecciosas pode ser difícil. Tá? No período pós-operatório imediato, os sintomas clínicos clássicos ali de infecção, como dor, vermelhidão, calor, inchaço, eles podem se sobrepor sim às características da consolidação normal da sua fratura, principalmente quando você está voltando a andar e usar o seu membro. Mais tarde, apresentações clínicas mais sutis, como pseudartrose de uma fratura, ou seja, seu osso não consolida, dor persistente, seu osso consolidou, mas você ainda sente dor, elas podem ser atribuídas à infecção e também a causas não infecciosas, né? Então, a complexidade e a variedade da infecção relacionada à fratura, elas podem dificultar ali o estabelecimento desses critérios diagnósticos uniformes. Tá? Além disso, a falta de orientação diagnóstica levou a uma incerteza no manejo e tratamento desses pacientes. Tá? Em contraste com a infecção articular que acontece na infecção periprotética, os protocolos da infecção em pacientes depois de um trauma, de uma fratura, eles são escassos, né? E aí muitos conceitos do tratamento cirúrgico e médico podem ser aplicados à infecção relacionada à fratura, a gente acaba adaptando para a infecção relacionada à prótese, tá bom? Então existem diferenças importantes entre as fraturas e as artroplastias na infecção e é importante a gente seguir aí esses critérios diagnósticos, fazer um diagnóstico bem estabelecido para que você saiba o que você tem, saber se realmente você tem infecção
qual é a bactéria e aí a gente direcionar o tratamento mais adequado aí para você. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, deixa um comentário aqui dizendo se você teve ou não osteomielite e me fala um pouquinho mais aí como está sendo o seu tratamento. Se você quiser acompanhar com a nossa equipe, também eu vou deixar o link aqui no vídeo, aqui na tela, vai aparecer então na descrição do vídeo para você acompanhar o seu caso aí com a nossa equipe. Te desejo melhoras, uma ótima recuperação e segue a gente aqui, tá? A gente está fazendo uma série sobre vídeos de osteomielite para poder te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço e uma ótima recuperação aí para você.